Joaquim não conhecia seus pais, não sabia como eram nem onde estavam. Ele estava vivendo em um lar temporário, já havia sido adotado 5 vezes por diferentes famílias, mas nunca permaneceu com elas por muito tempo. Tarde ou cedo, era devolvido ao orfanato. Infelizmente, não era incomum que pais adotivos devolvessem seus filhos após a adoção, mas que uma criança fosse devolvida 5 vezes, e o próprio Joaquim não tinha culpa de nada. Nem mesmo os próprios pais adotivos podiam explicar com clareza por que não estavam satisfeitos com a criança e por que queriam devolvê-la. O que diziam era sempre o mesmo: Joaquim não se encaixava em sua vida familiar. Na primeira vez que Joaquim foi adotado, era muito jovem, nem mesmo tinha 3 anos, não lembrava o início de sua vida no orfanato. Rapidamente, passou a considerar-se filho daquele homem sério e robusto e daquela mulher alegre que cheirava tão bem a colônia. O menino aprendeu a amar seus pais e tinha certeza de que eles também o amavam. Aos finais de semana, costumava ir ao parque com seus pais, onde os 3 se divertiam nos balanços, passeavam de carruagem puxada por pôneis, compravam doces, fossem sorvetes ou algodão doce. Realmente se divertiam, e à noite, os amigos dos pais vinham visitá-los. A mãe vestia Joaquim com suas melhores roupas e o apresentava aos convidados. Este é meu filho, não é lindo e inteligente? Aliás, é muito inteligente para a idade, sabem? Dizia a mãe. Joaquim não lembrava de ter pedido à sua mãe para ler poesia para ele, nem sequer se lembrava dela ter lido alguma coisa para ele. No entanto, percebia que os convidados gostavam da ideia de que ele era uma criança inteligente que amava poesia. Não protestava quando sua mãe dizia essas coisas, sentia-se até orgulhoso. Os convidados olhavam para o menino com admiração, davam-lhe doces e depois o mandavam brincar no seu quarto. Mas um dia, algo aconteceu que o menino não conseguia entender. Apesar de já ter 4 anos naquele momento, seu pai disse subitamente: Joaquim, preciso falar com você sobre algo muito sério, como se fosse um adulto. Sim, papai, estou ouvindo, respondeu o menino. Joaquim logo percebeu que seu pai queria que ele fosse compreensivo e levasse tudo a sério. Sua mãe e eu em breve teremos um filho, quer dizer, já o temos. Só que ainda está na barriga da mamãe. Mas logo vai nascer. Que bom, então terei um irmãozinho. Joaquim sentiu-se verdadeiramente feliz com a notícia. Sempre quis ter um irmão mais novo. Bem, é mais ou menos isso, disse seu pai sem muita certeza. A questão é que, por enquanto, você terá que viver no orfanato de onde o pegamos há 2 anos. Lembra-se daquele lugar? O menino não se lembrava nem do que era um orfanato e não entendia absolutamente do que se tratava. É como uma escola ou algo assim? Perguntou ao pai, a única coisa que lhe veio à mente. Bem, é parecido, só que na escola você fica apenas de manhã e no orfanato você tem que ficar o dia todo e até dormir lá. Mas não será por muito tempo, cerca de 1 ano, eu suponho. E por que tenho que fazer isso? Perguntou Joaquim. Porque eu trabalho muito agora e sua mãe talvez precise ser internada no hospital. Com quem você ficará se não houver ninguém em casa? Lá, você vai viver com outras crianças, vai se sentir bem, se divertir muito. Eu prometo. Não quero ir para nenhum orfanato, disse a criança, contendo as lágrimas. Não me deixe nesse lugar, por favor, já está bom. Chega e não se atreva a chorar. Você vai incomodar sua mãe, e ela não deve ficar nervosa. Amanhã, vou levá-lo ao orfanato, e você verá como ficará bem lá. Joaquim confiava em sua mãe, tinha certeza de que ela não permitiria que isso acontecesse. Seu pai era uma pessoa rigorosa, mas sua mãe o amava muito e jamais permitiria que o separassem dela. Então, ele correu para o quarto, assegurou à sua mãe que aprenderia todos os poemas, que não choraria nem a incomodaria, e que amaria muito seu irmão mais novo. Mas por favor, não o mandasse para um orfanato. Sua mãe afastou-se dele com uma frieza inesperada, disse que não poderia cuidar mais dele, que ele deveria entender. E que, amanhã, seu pai o levaria para aquele lugar, que era muito bom e onde ele estaria melhor do que em casa. Joaquim gritou que não queria ir a nenhum lugar, não importava quão bom fosse, queria ficar em casa com ela.
Seu pai entrou imediatamente no quarto, repreendeu-o por incomodar a mãe e o mandou para o seu quarto, segurando-o pelo braço de maneira brusca e empurrando-o para fora do quarto. Joaquim ouviu seu pai. Furioso, começou a repreender sua mãe atrás da porta. Vês o que saiu dessa ideia tão absurda que você sempre teve? Eu te disse que não tínhamos que adotar ninguém e que um dia teríamos nossos próprios filhos. Agora me diz, quem dos dois estava certo? Já vejo que era você, disse sua esposa, se sentindo culpada. Ouça, leve-o você mesmo amanhã ao orfanato. Acho que vão entender. Estou grávida e não me sinto com forças para lidar com tudo isso. Na manhã seguinte, o pai de Joaquim o levou ao orfanato. Ao ver a fachada do prédio, o menino tentou se agarrar ao homem que considerava seu pai por 2 anos. Correu atrás dele pelo corredor, mas não adiantou. O homem, ao partir, nem sequer olhou para trás. Nos primeiros dias, Joaquim mal se afastou da janela, mal comia, quase não dormia e chorava o tempo todo, ainda esperando pelos pais que nunca vieram buscá-lo. No entanto, a vida no orfanato não foi tão ruim. Aos poucos, ele fez amizade com outras crianças que estavam lá há muito tempo. Ou melhor, estiveram lá desde o nascimento. Explicaram-lhe que seus pais provavelmente não voltariam mais por ele. É sempre assim, nos prometem que vão voltar por nós e depois não vêm. Mas não faz mal. Talvez haja outros que vão te escolher e te adotar. Muita gente vem aqui. Não chore, diziam seus novos amigos. Joaquim apenas respondia gritando que não queria ir com mais ninguém, que queria voltar para seus pais. Contudo, aos poucos, ele foi se acalmando. Talvez fosse verdade. Talvez as outras crianças estivessem certas. Ele teria outros pais, talvez melhores que os anteriores. Outro casal que quis adotar Joaquim apareceu logo depois. Após alguns meses, sabemos que são os futuros pais que escolhem as crianças órfãs, enquanto estas têm que se conformar com qualquer pai ou mãe. De qualquer forma, as crianças não têm a última palavra. E assim, Joaquim conquistou a simpatia deste casal. Pouco antes de completar 5 anos, Joaquim já não era tão pequeno, mas também não era tão grande. Além disso, era uma criança acostumada a viver em um lar, já que viveu com outra família por 2 anos. Os educadores disseram muitas coisas boas sobre Joaquim diante de sua nova família. Mencionaram que ele era inteligente, sociável e gostava de ter suas coisas organizadas. Porém, os novos pais não gostaram dele. Não eram jovens, não estavam bem vestidos e pareciam muito sérios, muito diferentes dos anteriores. Ou talvez fosse melhor assim. Se não fossem como seus pais anteriores, não o devolveriam ao orfanato. Além disso, Dona Blanca, a diretora da instituição, logo falou sobre a experiência traumática do menino. Explicou que eles deveriam ser atentos e carinhosos com ele. É que não faz muito tempo outra família de acolhimento o abandonou. Compreendam, isso é um trauma sério para uma criança. Espero que com vocês seja diferente. Durante a conversa no escritório da diretora, o novo pai de Joaquim só olhava pela janela, parecia ausente, enquanto sua esposa apenas assentia com uma expressão imperturbável. Depois, disse que levaria em conta as palavras da diretora. Quando os novos pais levaram Joaquim, Dona Blanca balançou a cabeça, seguiu-os com o olhar indo em direção à saída e disse a uma das professoras e à babá: "Não sei se fiz o correto. Que gente estranha. Parece que não sentem nada, não têm emoções." "Não se preocupe", disse a educadora. "Pode ser que sejam reservados e sérios, mas ambos têm excelentes características. É um casal de bom rendimento, e eu confio mais nas pessoas sérias. Não confio naqueles que começam a beijar e abraçar a criança assim que a veem, porque muitas vezes são exatamente os que a devolvem, como os que adotaram Joaquim da última vez. Por exemplo, aqui não paravam de dizer o quanto o amavam, e assim que souberam que teriam um filho próprio, decidiram se livrar dele e o trouxeram de volta. Espero que esse casal saiba bem o que quer na vida. Talvez estejam desesperados porque não podem ter filhos, e esta seja a última chance deles. Espero que estejam certos", suspirou Dona Blanca, e as 3 mulheres se separaram para continuar com suas tarefas. E assim, Joaquim acabou em um novo lar com seus novos pais.
Curiosamente, o pai, após levar sua esposa e a criança para casa, se despediu deles, desejou-lhes sorte e foi trabalhar. Papai tem muito trabalho, chegará mais tarde, explicou a mulher, deixando a criança entrar no apartamento. Mostrou-lhe o quarto que a partir daquele momento seria seu. Era pequeno, limpo, mas um pouco vazio e entediante. Não vai querer comer agora, certo? Perguntou a mãe com severidade. Não, não estou com fome, suspirou Joaquim. Na verdade, ele não estava com fome, mas esperava que tivessem preparado algo gostoso e especial, especialmente em um dia tão importante para os três. Está bem, o jantar será às 7, e por enquanto, vá se acostumando ao seu quarto, disse sua mãe e saiu pelo corredor. Joaquim sentou-se em uma cadeira e pensou em como seria se acostumar ao seu novo quarto. Não tinha nada para fazer e não estava muito confortável naquele apartamento. Na hora do jantar, foi para a cozinha, sentou-se à mesa e olhou fixamente para o prato à sua frente. Era um purê de legumes, não gostava muito, mas não tinha outra opção a não ser pegar a colher e começar a comer. O purê tinha pedaços de abobrinha e estava ainda mais insípido do que as refeições no orfanato, o que lhe causou náuseas. A mulher, que ainda não conseguia chamar de mãe, perguntou: ouça, Joaquim, você come tão mal. Este purê tem muitas vitaminas. Tenho certeza de que nunca comeu nada parecido no orfanato, não é? Jamais, mas é que eu gosto de batatas fritas, respondeu Joaquim. Isso não é uma refeição muito saudável. Eu não como nada de batatas, e fritas menos ainda. Você terminou? Então vá escovar os dentes e depois vá para a cama. De manhã, também não tinha vontade de comer. Olhou com desgosto para o prato à sua frente, era aveia, que Joaquim mal conseguia engolir. A mulher disse, tentando parecer amável: ainda não está acostumado a esse tipo de comida. Tenha paciência. Naquele momento, em vez de ter vontade de comer, Joaquim só queria chorar. Queria que o levassem de volta ao orfanato. Por que me adotaram? Pensava o menino. Não posso brincar, não posso assistir à TV. O que essa senhora quer de mim, essa suposta mãe? Parece que ela não quer nada. No final, a mulher ligou a TV, mas só permitiu que Joaquim assistisse por meia hora, desligando exatamente no horário combinado. Saíram para caminhar por uma hora, mas foi entediante, pois simplesmente andaram pela calçada de mãos dadas. Na hora do almoço, Joaquim já estava com muita fome, mas recebeu apenas um caldo sem sal com um pão seco e algumas verduras cozidas com um pedaço de frango cozido sem tempero. Ele ficou sentado, chorando na mesa. Até que, à noite, ouviu a mulher falando ao telefone e reclamando dele. Não sei o que davam para ele naquele orfanato. Acho que o garoto deveria estar feliz por ter sido adotado por uma família, mas só chora e não come nada. Parece que ele gosta de batatas fritas, mas qualquer dia vai começar a pedir salsichas e sardinhas, e essas têm muito sal. Engolindo as lágrimas, Joaquim pensou: claro que eu comeria salsichas, são tão gostosas. E eu voltaria para o orfanato com prazer. Isso não é uma família, aqui não há ninguém com quem conversar. 2 semanas depois, Joaquim voltou ao orfanato, desta vez sem chorar. Ao contrário, correu feliz para a sala de jogos e adorou sentir os aromas familiares da cozinha. Dona Blanca, após conversar com essa nova mãe de Joaquim, que agora já não era mais, percebeu que o garoto havia sofrido muito com essa família, não apenas por causa da comida saudável que se recusava a comer, mas também por uma mulher que nunca teve filhos e carecia de habilidades de comunicação. Aconteceu que ela também não vivia com o marido, e ele apenas a acompanhou ao orfanato para assinar a adoção do menino. Quando o homem ficou sozinho com a diretora, disse: ela não precisa de filhos. Eu mesma a deixei porque não conseguia mais suportá-la. É uma pessoa completamente paranoica, incapaz de ouvir os outros, e muito menos as crianças. Ela está acostumada a viver sua própria vida, então é melhor deixá-la continuar vivendo, mas sozinha. Dona Blanca apenas assentiu em resposta, sentindo-se culpada por Joaquim. Vendo as características dessa família, qualquer um diria que não tinham problemas, mas acabou sendo o oposto. Ele é um menino muito bom, temos que encontrar uma família adequada para ele antes que seja tarde demais. Ele já tem 5 anos, temos que fazer isso antes que entre na escola primária.
Se conseguirmos, ele não ficará para cursar seus estudos no mesmo orfanato. Poderá ir para uma escola normal, pensou a diretora. Decidiu adotar uma abordagem mais responsável ao escolher uma nova família para o menino e, no final, encontrou uma família simpática e alegre, com 2 filhos também adotados, um irmão e uma irmã um pouco mais novos que Joaquim. No entanto, as coisas também não deram certo desta vez. Lamentamos muito, mas não é assim que imaginávamos. É um menino muito calado, fica sentado em um canto por horas sem falar com ninguém. A qualquer pergunta que fazemos, ele só responde sim ou não, e depois não há mais conversa. Mas, por favor, considere que o menino precisa se acostumar. Pensei que, como vocês são pais com experiência, saberiam ajudá-lo a se sentir à vontade. Claro que poderíamos tentar fazer algo, mas até encontrarmos uma solução, nós e o menino passaremos por momentos difíceis. Isso sem mencionar que os 2 filhos que já temos também têm muitos problemas. Depois dessa tentativa fracassada de entrar em uma família, Joaquim mudou muito, mesmo no orfanato começou a se afastar cada vez mais dos outros, ficava em um canto e evitava contato com os demais. Estava claro que o menino precisava de apoio e uma família o mais rápido possível. Acaso não há pessoas que possam curar esse pobre coração? Porque parece que é um menino muito bom, só que não tem sorte na vida. Claro que não é o único que sofre dessa maneira, há muitos outros que acabam sendo devolvidos aos orfanatos. É uma pena que as pessoas sejam tão irresponsáveis e cruéis. Em contraste, a nova família, ansiosa para adotar Joaquim, pareceu a Dona Blanca mais do que responsável. Seria em relação à sua decisão. O homem era músico e a mulher professora de piano. Tentaram ter um filho próprio por muitos anos, mas no final desistiram e decidiram adotar apenas um. Colocaram como requisito que se parecesse com eles em aparência, mas isso não tem importância. O que é importante é que haja um certo parentesco espiritual, que ele goste das mesmas coisas que nós. Por isso, nos interessaria adotar uma criança em idade escolar, para vermos se podemos ensiná-lo música. Resultou que Joaquim era exatamente o que procuravam, pois tinha ouvido para a música. Todavia, um mês depois, seu pai adotivo se apresentou novamente no escritório de Dona Blanca, envergonhado e sem saber o que fazer com as habilidades musicais do menino. Ele tem um ouvido excelente de verdade, mas não consegue reproduzir uma simples nota. Sei que essas coisas acontecem e podem ser corrigidas, mas normalmente só se consegue se começar em uma idade mais jovem. Agora não sei o que fazer com um menino assim. Não faz sentido que nossa família de pessoas criativas de repente tenha um menino que não consegue tocar nenhuma única nota. Houve uma 5ª família que também tentou adotar Joaquim do orfanato. Um casal sem filhos que não se contentava em cuidar apenas do cachorro, então decidiram também adotar um menino. Joaquim adorava levar o cachorro para passear, mas de repente descobriram que ele era alérgico ao pelo do cachorro. Após algum tempo, esses pais adotivos também o levaram de volta ao orfanato. Esperamos que compreenda, Joaquim é uma criança maravilhosa, mas o cachorro está conosco há 5 anos e não podemos simplesmente nos livrar dele assim. No entanto, também não é certo fazer com que o menino sofra, pois pode desenvolver asma ou algo assim. Joaquim já tinha 10 anos, e o orfanato decidiu não mostrá-lo a outras famílias que chegavam. Quantas vezes mais podemos atormentar o menino assim? Ele já ia para a escola do orfanato, era um aluno aplicado e trabalhador, mas parou de acreditar na possibilidade de ser feliz um dia. Claro que havia pessoas que adotavam crianças da sua idade, mas toda vez que adotavam seus colegas, Joaquim, sendo vítima de uma experiência difícil, nem ficava feliz por eles, nem sentia inveja. Ele apenas esperava que seus amigos voltassem logo ao orfanato, o que acontecia às vezes e bastante frequentemente. Havia casos muito mais tristes do que o de Joaquim. Enquanto isso, ele era realmente um bom garoto, mas às vezes tinha baixos de ânimo que não sabia superar sozinho. Joaquim, o que está acontecendo? Perguntava Dona Blanca, e ele, após uma pausa, respondia: não consigo parar de pensar nos meus defeitos. Quais são? Por que todas as famílias me rejeitaram? Não é você, Joaquim, o problema são seus pais adotivos. Todos são adultos, mas parece que não são capazes de assumir a responsabilidade que uma decisão tão importante exige.
E bem, acho que talvez eu mesma seja culpada perante você. Deveria ter me informado melhor todas as vezes que o deixava nas mãos de uma nova família. Dói dizer isso, mas muitas vezes não tenho tempo suficiente para verificar tudo direito. Além disso, para mim, é sempre uma enorme alegria ver que um casal escolheu uma de nossas crianças. Sempre tenho a esperança de que eles sejam felizes em sua nova família. Cada vez espero que tudo dê certo, mas tenho certeza de que alguns dos meninos se dão bem de verdade, porque nem todos retornam ao orfanato. Tente ver de outra maneira, pense que foi você quem abandonou esses pais. Ou será que queria ficar com aquela senhora tão chata e obcecada com a alimentação saudável? Ou com esses músicos que só sonhavam em conter seu próprio gênio musical em casa? Não, eu não gostaria de ficar com pais assim, mas muitas vezes penso que teria gostado de ficar com meus primeiros pais, aqueles que tive quando era pequeno. Eu os amava e pensava que eram meus pais de verdade. No entanto, acabaram sendo pais falsos, e em uma situação assim, não podemos mudar nada. Mesmo pensando bem, eles eram piores do que todas as outras famílias. Simplesmente não tinham habilidades para serem pais, mas aqueles primeiros viraram as costas quando souberam que estavam esperando o próprio filho. Eu também não entendo como puderam fazer isso com você, mas, bem, não falemos mais sobre isso. Logo você crescerá, terá sua própria família de verdade. Mas quando será? Além disso, mesmo quando eu formar uma família, essa família também não demorará a me abandonar, disse Joaquim com tristeza. Pobre criança, pensou Dona Blanca com medo, esperemos que essa frustração não o arraste para problemas mais graves no futuro, porque logo ele será um adulto. Ele continua pensando que falta muito tempo para isso, mas eu sei que 10 anos não são nada. O tempo voa, e o tempo passou rápido. Joaquim já estava no 3º ano do colégio do orfanato, como todas as outras crianças de sua idade que viviam com ele. O colégio era antigo e precisava de reparos há muito tempo, mas as autoridades da cidade os adiavam cada vez mais, até que um dia ocorreu um grave acidente de esgoto no meio do ano letivo, e o colégio teve que ser fechado com urgência para realizar as obras de reparação. As crianças foram distribuídas para diferentes escolas da cidade, aquelas mais próximas. Joaquim também se matriculou em uma escola onde estudavam crianças normais, que tinham suas famílias e cujos pais vinham buscá-los na hora da saída. No primeiro dia que Joaquim passou em sua nova escola, um dos colegas de classe perguntou se ele queria ser seu amigo. Era algo estranho, pois normalmente as crianças do orfanato eram reservadas entre si, mas aconteceu que Joaquim e esse menino tinham algo em comum, a matemática. Ambos estavam à frente do programa do curso da escola e adoravam resolver os problemas mais difíceis. Por isso, Joaquim aceitou imediatamente ser amigo de Salvador. Sejamos amigos. Só que não vou ficar muito tempo nesta escola, assim que terminarem as reformas em nosso colégio, vou sair daqui para continuar estudando lá. Bem, mas é em outro colégio, não em outra cidade. Sei onde fica seu orfanato, não fica longe de onde moro. Poderíamos nos ver mais tarde, também, ou não permitem que você saia? Às vezes, sim, outras não, mas não acredito que nos proíbam de nos ver. Além disso, não iremos a algum lugar para nos comportarmos mal, por exemplo. Não podemos ir juntos à biblioteca? Talvez na biblioteca deste colégio haja livros que não temos na nossa, não é verdade? E você pode vir me visitar, venha, vá me ver em casa. Você teria que perguntar aos seus professores. Não, meu pai, aliás, é candidato em ciências físicas e matemáticas. Por isso, tenho tantos livros quanto em uma biblioteca. Ótimo, acho que me deixariam ir à sua casa. Por que não? E não só, você poderia pegar os livros, também poderíamos brincar. Acabaram de me dar um jogo que é incrível, mas me canso de jogar sozinho. Ao retornar ao orfanato após a escola, Joaquim compartilhou sua alegria com Dona Blanca. Contou que fez um amigo que o convidou para visitar sua casa, pediu se podia passar para vê-lo depois da escola, estudariam matemática juntos, e o pai era cientista e matemático. Ele prometeu que não ficaria até tarde, mas estava ansioso para falar com um cientista de verdade. A diretora permitiu que ele fosse ver o amigo em sua casa após a escola. Dona Blanca entendia perfeitamente que Joaquim não era atraído apenas pela possibilidade de falar com um verdadeiro matemático,
mas também pelo fato de que, sendo uma criança que passou todo o seu tempo em uma instituição, queria passar pelo menos um tempo em uma casa normal e sentir o ambiente de um lar. Mas, claro, isso também poderia causar novas decepções. Muitas vezes, um órfão era bem-vindo em uma casa, mas depois, por uma razão ou outra, se recusavam a continuar o contato com ele. A diretora pensou que precisava falar com os pais de Salvador e explicar a situação que Joaquim estava enfrentando. Temos que ter um cuidado especial com um garoto que passou por tantas coisas na vida. Não podemos permitir que ele sofra mais decepções por causa das pessoas, pensou Dona Blanca. Joaquim muitas vezes acompanhava Salvador até sua casa depois da escola. Na verdade, raramente se via o pai do menino, pois ele trabalhava muito, mas a mãe estava sempre em casa. Essa mulher simpática e alegre, que se apresentou como Manuela, conquistou o coração de seu pequeno hóspede. Não apenas porque era carinhosa, mas também porque, desde o primeiro dia, o convidou para comer com eles e lhe serviu um prato inteiro de sua comida favorita, batatas fritas. Ao ver com que alegria ele comia, ela lhe serviu outra porção. Obrigado, é o que mais gosto no orfanato. Quase nunca nos dão, geralmente são cozidas ou ensopadas. Quando eu for mais velho, vou comer batatas todos os dias. Então venha nos visitar mais vezes, e farei batatas fritas para você quando quiser. E, se quiser, pode ficar para dormir aqui conosco. Assim, amanhã não terá que viajar tanto para ir à escola. Ligue para o orfanato e avise para que não o procurem. Ele ligou para o orfanato e pediu permissão à Dona Blanca para passar a noite na casa de seu amigo. A diretora pediu para falar primeiro com a mãe de Salvador, e Manuela confirmou que não tinha nada contra a amizade das crianças, sempre ficando contente de ver Joaquim em sua casa. Fico muito feliz em ouvir isso, Manuela, mas poderia vir ao nosso orfanato para conversar um pouco quando lhe for conveniente? Espero que compreenda, sou responsável pelas crianças e estou muito preocupada com Joaquim. Hoje ele pode ficar em sua casa, mas veremos se ele continuará fazendo isso. Para isso, precisamos falar primeiro com a mãe de Salvador. Isso pareceu uma boa ideia, e no dia seguinte ela se ofereceu para acompanhar Joaquim ao orfanato após ter passado a tarde com seu filho em casa. Ela também ligou para o escritório da diretora para conversar com ela. Olá, Manuela. Boa tarde. Sente-se, por favor. Quero falar sobre Joaquim. Você conhece a história de sua vida? Não. O que aconteceu? Perguntou a mulher alarmada. O caso é que, aos 10 anos, o menino já passou por muitas coisas. Sua mãe o abandonou imediatamente após o nascimento, no mesmo hospital. Joaquim foi adotado 5 vezes e sempre o devolveram. Pense nisso, 5 vezes. Fizeram o menino se sentir iludido e depois voltar aqui porque não estavam totalmente convencidos. O menino não tem culpa de nada, simplesmente teve que lidar com pessoas tão irresponsáveis. Alguns decidiram ter seu próprio filho, para outros, o cachorro era mais querido do que Joaquim. Houve até um casal que o devolveu porque ele não cantava bem o suficiente. E assim vai, é horrível, concordou Manuela. É incrível como as pessoas podem ser irresponsáveis. E é por isso que eu gostaria que ele não encontrasse mais pessoas tão cruéis em sua infância. Entendo que vocês não planejam adotá-lo, mas já deixaram claro que ele é bem-vindo em sua casa. Acho que a criança pode tirar conclusões erradas. Não diga isso, por favor. Joaquim é muito inteligente, muito maduro. Meu marido já teve o prazer de conversar com ele e está até surpreso com seus conhecimentos, que estão muito acima da média. Eu sei, mas o cérebro dele é outra coisa. O problema é que as crianças que vivem em um orfanato não são como as outras. Por exemplo, seu filho Salvador pode ir visitar um amigo em casa, e encontrará um ambiente acolhedor e pais amorosos. Mas depois voltará para casa e estará tão bem com vocês, que são seus pais, que ele considera os melhores do mundo. Joaquim não tem um lar para voltar. É muito possível que a criança interprete sua bondade como algo mais e, quando perceber o erro, será muito doloroso. Mas nunca negaremos nossa hospitalidade e nunca o trataremos pior do que o tratamos agora. Veja, em breve as obras em nossa escola serão concluídas, e Joaquim voltará a estudar aqui no orfanato. Com isso,
ele não poderá ver Salvador tão frequentemente. E por que não damos às crianças a oportunidade de decidir por si mesmas como vão manter sua amizade? Afinal, a escola de Salvador e o orfanato não estão muito longe um do outro, e o fato de as crianças estudarem em escolas diferentes não é problema para a amizade deles. Talvez até seja ao contrário, seria maravilhoso. Mas cuidar constantemente de uma criança alheia não será um problema para vocês? Mesmo estudando em outra escola, ir visitá-los em casa com muita frequência? Não acredito que as crianças se contentem em se ver apenas na rua. Isso significa que terão um estranho em sua casa constantemente, e também financeiramente, são gastos, porque convidar uma criança para um lanche ou jantar é um gasto adicional, claro. Não, o que você está dizendo? Eu mesma convidei-o para nossa casa, e sempre é uma alegria quando ele vai. Veja, nossa família não tem problemas econômicos. Então, acho que uma xícara de chocolate a mais não vai nos arruinar, nem as batatas fritas. E assim terminou a conversa entre ela e a diretora. 1 mês e meio depois, a escola do orfanato estava pronta para receber seus alunos novamente. Joaquim teve que se despedir dos professores e amigos da escola do bairro, mas não de Salvador. Eles concordaram em se ver o máximo possível, mas para isso teriam que visitar um ao outro em suas respectivas casas. Joaquim estava acostumado a ir à casa do amigo há muito tempo, mas para Salvador, visitar o orfanato era algo novo. Em casa, ele compartilhou suas impressões com seus pais. Não é um lugar tão horrível como se costuma pensar, mas uma coisa é dar uma olhada e outra é viver lá. Já começa a dar medo, imaginem, temos que estar sempre à vista de todos, tudo tem seu horário, tudo é feito com base em ordens. Menos mal que tenho vocês. Não gostaria de viver em um lugar assim. E tenho muita pena do Joaquim por ter que viver lá. Salvador já sabia que seu amigo havia passado por várias adoções mal-sucedidas, e o que mais chamou sua atenção foi que Joaquim sempre falava delas com um toque de humor. Apenas lembra-se de seus primeiros pais, mas parece que são aqueles que mais lhe causaram dano com sua decisão de abandoná-lo. Ele estava convencido de que eram sua verdadeira família, mas de repente se livraram dele. Eu gostaria de os encontrar e esclarecer algumas coisas, mas Joaquim nem mesmo pensa nisso. Ele é bom demais e também não guarda rancor da família que tinha. Da outra família, ele me disse que sentia falta do cachorro, mas não dos donos. Eu também gostaria de ter um cachorro, mas sei que não posso. Não porque meus pais não permitiriam, mas porque Joaquim é alérgico ao pelo dos animais. Como ele viria nos visitar se comprássemos um cachorro? E, por mim, quase preferiria que ele não apenas viesse nos visitar, mas vivesse conosco em nossa casa e fossemos como irmãos. Naquela noite, quando voltou do orfanato, a mulher contou ao marido tudo o que soube sobre o menino e o deixou impressionado. Você imagina, Adrian, que pode haver gente assim no mundo? E o pobre menino teve a má sorte de conhecer famílias assim. Não consigo nem imaginar todas as desgraças pelas quais ele teve que passar. Quando ouvi a diretora, me senti muito mal, te juro. O que te preocupa agora, Manuela? Nós não vamos expulsar Joaquim, principalmente porque não vamos adotá-lo. Ele simplesmente vem visitar nosso filho. São amigos. Se Joaquim não vier, virá outra criança. É assim, e duvido muito que essa outra criança seja melhor que Joaquim. Não me refiro a isso. A diretora é uma mulher experiente, com certeza viu muitos casos assim no orfanato. Tenho medo que Joaquim espere algo de nossa família, e depois perceba que estava esperando em vão, pobre rapaz. Eu não vejo que ele seja tão pobre, e também não é uma criança pequena e ingênua. Não acho que faça ilusões depois de tudo o que teve em sua vida. Além disso, é um rapaz muito inteligente. Então, espero que não sejamos a causa de suas novas decepções. Mas você acha possível fazer com que um menino assim chegue a nos ter carinho? Perguntou Manuela. O que quer dizer com ter carinho? Um menino é uma espécie de animal de estimação para você? Ou o quê? Cuidado para não se apegar demais a ele, ou faça isso se quiser, porque parece que está disposta a adotá-lo e tudo mais. Sim, respondeu Manuela sem mais delongas, também não vejo nenhuma outra solução. Porque se ele continuar sendo amigo de Salvador e continuar vindo de vez em quando para nossa casa,
no final teremos um problema. Ou melhor, será nosso filho quem terá. Aos poucos, eles deixarão de ser tão amigos, e nós também seremos tratados de outra maneira, tanto por Joaquim, quanto por Salvador. Bem, nisso eu concordo. Se queremos que a amizade dos meninos prossiga e que nossa relação com Joaquim não piore, devemos tomar uma decisão. A Joaquim podemos dar comida, incentivá-lo e tudo mais, mas na verdade, preciso de algo mais. Temos que nos tornar sua família, e temos essa oportunidade, pelo menos no que diz respeito ao material. A pergunta continua sendo: conseguiremos nos acostumar com a presença de um segundo filho que não é nosso? Mas para amar uma pessoa, não é preciso que ela seja um parente. Por exemplo, você e eu, Adrian, nos amamos, não é verdade? E não somos parentes. Não posso dizer que amo Joaquim tanto quanto Salvador, talvez nunca possa, mas esse garoto não me é indiferente, e não quero me envergonhar diante dele pela forma como me comporto agora. Parece que estou atraindo-o para nossa família e não o deixo entrar nela. Não se brinca assim com as pessoas, com suas vidas. O próprio Joaquim não sonhava em ficar para sempre na família de seu amigo. Sentia-se bem na casa de Salvador, seus pais eram simpáticos e atenciosos. Mas sabia que seria estúpido pensar que seria assim para sempre. Já tinha tido ilusões antes e sempre acabaram se tornando uma enorme decepção. Um dia, Dona Blanca o chamou para uma conversa em seu escritório, disse-lhe o que pensava sobre sua amizade com Salvador e perguntou se ele não esperava mais da família. Joaquim ficou pensando por muito tempo, olhando pela janela com uma expressão de desgosto, e então disse: decidi não voltar a vê-los. Para ser sincero, eu estava começando a esperar mais deles, mas é melhor que eu simplesmente pare de passar por lá, e o assunto se encerre. Tenho a sensação de que eles também não se sentem confortáveis. Estou sempre com eles, é como se eu vivesse em sua casa, e não está certo, porque não é assim. Por isso, prefiro parar de ter essa amizade antes de esperar que me afastem. Bem, talvez não me afastem, mas simplesmente me farão entender que não me precisam mais. Essas coisas não precisam ser ditas. Muitas vezes penso que se Salvador ainda é meu amigo, é porque não quer me fazer mal, porque desde que estudamos em escolas diferentes, suponho que já tenha outros amigos. Dona Blanca o observava e enquanto ouvia pensava o quão surpreendentemente maduro ele era para sua idade. Sabe, Joaquim, se sente algo assim, tem razão. É melhor que não espere até que eles próprios tentem mostrar isso. É que não sei como dizer isso a Salvador para que não fique zangado. Não lhe diga nada. Na próxima vez que te ligar, diz a ele que não podes, tens coisas para fazer aqui, e isso não será mentira, pois já te perguntamos se querias dar aulas para aquelas crianças que não são tão boas em matemática. Também podes juntar-te ao clube de xadrez ou ao clube de leitura. No final, é possível que também tenhas assuntos próprios que não tenham nada a ver com Salvador. E, claro, se quiseres, podes continuar passando pela casa dele de vez em quando, que foi o que Joaquim fez a partir daquele dia. Só o via quando ele passava pelo orfanato ou mesmo na rua. Começou a recusar convites para a casa dele com a desculpa de que estava ocupado. No início, Salvador achou normal, mas depois começou a surpreender-se. Te incomodou algo? Meus pais não param de perguntar por que não vens para casa. Eles acham que brigamos. Anda, por que brigaríamos? Passarei amanhã mesmo, mas também sinto falta dos teus pais. E era verdade, Joaquim sentia falta da casa de Salvador e de sua família, que se tornaram quase uma família para ele. Isso assustou o garoto, que ele não queria mais decepções. Os pais de Salvador nunca pensaram que os meninos tivessem brigado. Logo perceberam por que Joaquim parou de visitá-los. Manuela, temos que decidir algo, disse o pai de Salvador à sua esposa. Vamos falar com a diretora. Temos que adotar o Joaquim. O tempo passa, o garoto já tem 10 anos e entende tudo. No verão, queríamos ir para a costa, mas não podemos levar o Joaquim conosco porque não somos ninguém para ele. No dia seguinte, os pais de Salvador já estavam sentados no escritório da Dona Blanca, contando sua decisão de adotar Joaquim com total sinceridade. Manuela explicou que tinha muito carinho por aquele menino, mal passou uma semana sem vê-lo e já estava nervosa e preocupada com ele. Às vezes,
tinha a sensação de que em sua família sempre houve 2 filhos. Vamos perguntar ao próprio Joaquim o que ele pensa disso tudo. A opinião das crianças dessa idade é considerada decisiva. Chamaram o menino para o escritório da diretora, e Dona Blanca perguntou: Joaquim, gostarias de tentar fazer parte de uma família novamente? Manuela exclamou: não tentar, mas ser nosso filho. Nem eu, nem meu marido jamais te abandonaremos, Joaquim. Já somos quase uma família, não é verdade? Joaquim concordou: sim, é verdade. Também estou muito acostumado a estar com vocês, e acho que desta vez tudo vai dar certo. Então, uma nova família será teu presente de aniversário, disse Dona Blanca. Sim, porque amanhã faço 11 anos, concordou Joaquim. Ótimo, isso é um sinal. A partir de amanhã, começarás uma nova vida. Teremos uma grande celebração em nossa casa. Também é tua casa, disse o pai da família. E até acho que sei qual prato gostarias de ter como prato principal na mesa, disse Manuela, sorrindo entre lágrimas. Não um prato, mas sim uma enorme frigideira cheia de batatas fritas, e o Joaquim. Assim, junto com seus novos pais, foi para casa, onde Salvador o esperava. Já não era apenas um amigo, mas um irmão. Espero que tenha gostado desta história. Se sim, convido você a deixar um comentário e compartilhá-la. Essa pequena ação nos ajuda a continuar criando conteúdo. Se é a primeira vez que encontra um de nossos vídeos, convido você a se inscrever e ativar o sino de notificações para ficar de olho em futuras histórias. Um forte abraço e bênçãos infinitas para o seu lar. Até a próxima!